Fala, gente, tudo bem? Que tal? Vamos para mais uma aula. Você sabe o que é fluxo de matéria e energia? Vamos abordar sobre o assunto de ecologia. E dentro da ecologia, iremos restringir os conceitos gerais e as características sobre cadeia e teia alimentar. Então, fique na aula que após a nossa vinheta, vamos abordar sobre esse tema. Ok, pessoal, nós iremos abordar sobre cadeia e teia alimentar, mas antes de nós considerarmos esses dois aspectos, vamos então entender um pouquinho sobre a diversidade, né, que ocorre dentro do meio ambiente em relação à ecologia. Tá? A ecologia ela é uma ciência que estuda as relações dos organismos vivos com o ambiente, numa interdependência, numa interrelação de transformação, né, de matéria e energia. Então, vamos abordar primeiramente, né, esse contexto geral, tá? A gente vai abordar sobre, primeiramente, os níveis ecológicos. Nós temos os níveis de organização da natureza, tá? Dentre os níveis de organização, nós iremos restringir aqui os níveis ecológicos, tá? Que são aqueles estudados em ecologia. Mas se nós formos recapitularmos os níveis de organização na natureza, nós temos os átomos. Esses átomos se reorganizam e constituem as moléculas. Por sua vez, as moléculas nós teremos as células, depois os tecidos, os órgãos, tá? Por sua vez, os sistemas, até chegar nos organismos, tá? Então, desses níveis de organização, nós iremos abordar os níveis ecológicos, que inicia a partir de organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Okay? O organismo, pessoal, seria toda a unidade viva que se manifesta em um determinado local, né, em um determinado lugar. A população ela envolve um conjunto de organismos de mesma espécie que habita uma determinada área, né? E a comunidade, eu tenho um conjunto de seres de espécies diferentes, né? De organismos ali de espécies diferentes, mas numa interligação, numa interdependência, fazendo com que as relações ecológicas ocorram, tá? E garantindo também aí a manutenção desse ciclo no ambiente, as cadeias e teias alimentares. Os ecossistemas seria, tá, um conjunto de fatores bióticos e abióticos que eu tenho, então, a comunidade não viva, por exemplo, as rochas, o ar, a água, o solo, interligado e interdependente com a comunidade biótica, por exemplo, micro-organismos, animais e vegetais, tá? E, por último, nós temos a biosfera, que aí eu considero, né, a gente considera a somatória de todos os ecossistemas. Então, aqui é só uma visão geral sobre os níveis ecológicos, tá? E é deles que nós iremos abordar considerando cadeia e teia alimentar. Então, pessoal, aqui a gente traz, né, a definição de um ecossistema. O ecossistema, então, ele envolve, né, a interdependência e uma interligação desses dois fatores, né, o que eu chamo de abióticos, tá, e os bióticos. Então, com isso eu formo os ecossistemas. E nós temos alguns tipos aqui, né? São 3 tipos de ecossistemas principais. Por exemplo, aqui os primeiros, os límnicos, que seriam aqueles, pessoal, ecossistemas de água doce, né? Os rios, os lagos, tá? Já os ecossistemas que a gente está chamando aqui de epinociclos, seriam aqueles ecossistemas terrestres, tá bom? E o último aqui, os talassociclos, seriam os ecossistemas de ambiente marinho, tá? Então, são os tipos de ecossistemas que a gente aborda aqui com vocês, ok? Falando de matéria e energia, tá? Isso é muito importante quando se considera aqui
o estudo da cadeia alimentar, o estudo da teia alimentar, porque a matéria, né, ela é constituída de energia condensada, tá? E ela vai atuar nessa ciclagem do meio ambiente, né, passando de organismos para organismos. Então, ela ocorre um fluxo de energia através de organismos do ecossistema, tá? Esse fluxo, ele é, né, bem dinâmico. As estruturas, né, de qualquer ecossistema sempre vão apresentar 3 categorias básicas. E aí nós iremos abordar essas categorias básicas, uma vez que nós iremos estudar, né, as cadeias e teias alimentares aqui nessa aula. Bom, se nós formos considerar aqui os organismos, né, nós temos os produtores, nós temos os consumidores e nós temos os decompositores. Nesse fluxo de matéria e energia, abordando aqui na imagem, então existe uma transferência de energia durante essa cadeia alimentar, essa teia alimentar, e nesse aspecto, essa energia, uma parte vai ser consumida e outra vai ser transferida, tá? Então é sobre isso que nós iremos falar, o fluxo de matéria e energia, considerando os 3 componentes, né? Os produtores, os consumidores e os decompositores. Então vamos ver a característica, né, de cada um. Então, quais seriam os componentes básicos de um ecossistema? Os produtores, consumidores e os decompositores. Os produtores é considerado a maior fonte de energia, tá, de uma cadeia alimentar. A maior fonte de energia. Os produtores com características importantes, uma vez que produzem seu próprio alimento, né? Por exemplo, através da fotossíntese, que são autótrofos. Então, o primeiro nível de energia, o primeiro nível trófico, encontra-se aqui nos produtores. Saindo dos produtores, nós temos os consumidores, tá? E aí, os consumidores, nós podemos apresentar diversos tipos. Eu posso ter o consumidor de primeira ordem, eu posso ter o consumidor de segunda ordem, eu posso ter o consumidor de terceira ordem, tá? E por último, os decompositores, que encerra aí esse ciclo de transferência de matéria e energia. Então, esses são os componentes básicos de um ecossistema, tá? Bom, vamos explorar cada um desses componentes. Por exemplo, aqui, os produtores ocupam o primeiro nível trófico. O que é nível trófico? Energia. Então, o primeiro nível de energia encontra-se nos produtores, sendo ele, né, a maior fonte de energia, tá, que vai garantir, então, a manutenção dos outros ecossistemas. Então, se nós temos, por exemplo, um impacto ambiental que vai afetar diretamente os produtores, você já destrói uma cadeia alimentar. Você já afeta uma cadeia alimentar e, com isso, né, causando desequilíbrios ecológicos e, consequentemente, extinção ou redução de espécies. Então, aqui nos produtores, a característica, né, de produção de energia, eles são fotossintéticos, né, então são autótrofos, tá? Aqueles que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, por exemplo. A gente pode estar citando aqui componentes também do fitoplâncton no lago, que são também aqui autótrofos, por exemplo, as cianofícias, tá ok? Então, são os produtores, as plantas, os vegetais de uma cadeia alimentar terrestre e os fitoplâncton de uma cadeia alimentar aquática, tá? Então, a maior fonte de energia encontra-se aqui, ok, pessoal? Vamos lá para os consumidores, tá? Então, eu tenho a segunda categoria. Os consumidores vão ocupar o quê? Vão compreender os organismos heterótrofos. Então, os animais, aqueles que não produzem seu próprio alimento e que precisam da matéria-prima para produzir a sua energia, tá? Então, os heterótrofos podem ser consumidores primários, secundários ou terciários, que aqui nós estamos chamando de consumidores de primeira ordem, de segunda ordem ou de terceira ordem. Então, esses consumidores vão estar fazendo parte aqui das cadeias alimentares e das teias alimentares. Aqui são os representantes dos consumidores.
Se a gente for pegar o conceito em si, né, o que seria, então, uma cadeia alimentar? Ela também pode ser chamada de cadeia trófica, porque aqui ocorre uma transferência, né, de energia, e ela é definida como uma sequência linear. Tá? Então, isso é importante a gente abordar, é uma sequência linear de transferência de matéria e energia em um ecossistema. Então, do ponto de vista didático, tá, é importante a gente representar a cadeia alimentar dessa forma. Quando eu tenho uma sequência linear de organismos, por exemplo, eu tenho os produtores, os consumidores e os decompositores, tá? Atuando apenas um organismo representando essa cadeia. Então, eu tenho essa sequência linear de transferência unidirecional de energia. Com isso, didaticamente, a gente representa uma cadeia alimentar, tudo bem? Então, vamos continuar. Aqui a gente traz, então, essa sequência, tá, linear. Aqui é um exemplo de uma cadeia alimentar terrestre, onde nós temos, né, primeiramente, vamos considerar aqui a imagem. Então, primeiramente aqui, os produtores, a maior fonte de energia. Depois você tem, tá, os consumidores, aqui no caso, consumidor primário, o inseto, o anfíbio, né? O sapinho aqui seria o consumidor secundário, depois aqui o réptil, a serpente, o consumidor terciário, e o último aqui, o predador do topo de cadeia, o consumidor quaternário. Então, o que é essa sequência linear? É justamente isso, você vai ter a representação de apenas um agente numa cadeia alimentar, tá? Aqui a gente considera os produtores a maior fonte de energia e o primeiro nível trófico. Os consumidores primários, tá, eles vão estar no segundo nível trófico. Os consumidores secundários vão estar no terceiro nível trófico. Os consumidores terciários vão estar no quarto nível trófico. E assim sucessivamente. Tá? Então, aqui é uma sequência linear, unidirecional, de transferência de energia, tá, por meio de uma cadeia alimentar. Ok? E aqui a gente tem também a representação de uma cadeia alimentar aquática. Então, no caso da cadeia alimentar aquática, a maior fonte de energia é representada pelos fitoplânctons, né, as algas, e elas vão ser a base de alimento para todos os restantes de organismos, tá? Até chegar aqui no predador, né, de topo de cadeia, aqui no último, aqui no caso da garça, tá ok? Então, esse aqui é uma representação de uma cadeia alimentar aquática que também ocorre a transferência de energia unidirecional, ok? Bom, a gente traz aqui um texto que aborda mais um pouquinho sobre a característica biológica de uma cadeia alimentar. Então, o que é que diz aí? Ela mostra apenas uma visão parcial das relações que existem de fato na complexidade desse ecossistema. Então, o que seria isso? Na prática, o que nós temos é um grande emaranhado, né, de teias alimentares dentro dos ecossistemas, numa interdependência, numa interligação. Então, na prática, é mais nesse sentido. E aqui a gente considera a cadeia alimentar mais para abordar uma visão didática, para nós entendermos um pouco como é que funciona essa relação de transferência de matéria, de energia, né, através do fluxo que nós chamamos aí de um organismo para o outro, dos produtores para os consumidores e para os decompositores, ok? Agora, pessoal, a gente aborda um pouco sobre a teia alimentar, tá? Então, nesse sentido aqui, a gente traz o conceito, é uma análise, uma tentativa de compreender ao máximo as relações ou as inter-relações, tá, dos componentes de um ecossistema. Por sua vez, a gente chama atenção aqui na observação, fazendo uma comparação, né? Já a cadeia alimentar representa o quê? Um pedaço da teia, apenas uma visão parcial, tá? Que vai representar um caminho aí, no caso de transferência de matéria e energia. Então, a cadeia alimentar, na verdade, ela seria a somatória de várias cadeias alimentares.
Mas do ponto de vista didático, a gente utiliza a cadeia alimentar para representar esse fluxo gênico, para ter uma melhor compreensão, tá, desses componentes. No entanto, na prática, nós temos um emaranhado de teias alimentares numa interligação e numa interdependência que ocorre constantemente na natureza, né? A ciclagem da natureza. Aqui nós temos os componentes de uma teia alimentar. Observe que você não compreende aqui, se você for comparar a imagem de uma cadeia alimentar, de uma teia alimentar, você vai perceber que a gente tem mais de uma interligação aqui, tá? Então, eu não tenho mais um único participante. Eu tenho aqui um emaranhado, né, de organismos que podem ser consumidos ou não ao mesmo tempo aqui. Então, você tem os produtores, tá? Os consumidores, e nesse caso aqui, mais de um animal, de um organismo, pode servir de alimento, diferente da cadeia alimentar, em que apenas um é representado, né? Aqui você já tem um consumo maior, por exemplo, os insetos aqui, eles podem consumir aqui as plantas, eles servem de alimento aqui para animais maiores, esses animais maiores vão servir de alimentos para outros e pode funcionar como presa ou predador mais de um agente aqui da seta. Então, para onde a setinha está indo, está relacionado quem que vai ser consumido nessa teia, tá? Então, a gente percebe que o organismo ele pode ser tanto predador como a presa, porque ele vai atuar mais de um agente nesse sentido aqui. Então, aqui seria a representação da teia alimentar. Nesse caso aqui, já seria uma teia alimentar aquática, tá? Alguns representantes aquáticos. Nós temos aqui os anfíbios, que na verdade eles têm um hábitat a ambiente úmidos e sombrios, estão restritos também ao ambiente aquático. Então, ele entrou aqui nesse exemplo. Mas nós temos aqui, tá, os fitoplâncton como maior fonte produtora, tá, e os outros animais que vão fazer parte aqui desse ciclo de uma teia alimentar, né, de uma teia alimentar aquática. Tá. Então, as teias alimentares elas correspondem à somatória de várias cadeias. Tá. Como que é classificado o modo de nutrição dos seres heterotróficos, ou seja, aqueles seres que não produzem seu próprio alimento? Nós temos o carnívoro, aquele organismo que tem o hábito, a maneira, né, de se alimentar de carnes, tá? Por exemplo, os animais na natureza, a gente pode citar aqui os felinos, tá? Os herbívoros, aqueles que têm o hábito de se alimentar de plantas, e os onívoros, aqueles que podem se alimentar tanto de carne, né, como de plantas. Então, são a classificação quanto de nutrição dos organismos heterótrofos, ok? Então, se uma espécie se alimenta somente de carne, ela é carnívora. Se ela se alimenta somente de plantas, ela é herbívora. Se ela se alimenta tanto de carne, né, como de plantas, ela é onívora, ok? Então, por exemplo, professor, então eu me alimento de carne e como também, no caso, verduras, então você é um onívoro, tá? Que é o hábito da maioria aí dos heterótrofos. Nós também somos heterótrofos, né? Então, o desequilíbrio ecológico aqui é só para a gente considerar que ele causa, né, na verdade, o rompimento de uma cadeia alimentar, prejudica de forma danosa os organismos que fazem parte de uma cadeia alimentar, causando um desequilíbrio. Então, a quebra do equilíbrio entre os componentes da cadeia alimentar. Isso é o desequilíbrio, tá? Então, por exemplo, o derramamento de petróleo, né, nos oceanos causa um desequilíbrio drástico de grande magnitude na comunidade, né, do ambiente marinho, em todos os níveis de uma cadeia alimentar aquática. Tá? A magnificação trófica também provoca danos nas cadeias alimentares, nas teias, que seria o quê? Um acúmulo de um componente não biodegradável, ou seja, a natureza ela não vai conseguir eliminar isso com seus mecanismos, né, de decomposição. Os micro-organismos não vão conseguir eliminar essas estruturas. Então,
quando ocorre um acúmulo de um componente no meio ambiente que não é biodegradável, a gente chama de magnificação trófica. Então a gente cita aqui o DDT, né, que é um produto químico, que é o difenil de cloro-tricloro, a contaminação por material pesado, por mercúrio e outros tipos de resíduos que o ambiente não consegue reciclar através da decomposição. Então, isso é a magnificação trófica. Os organismos acabam também bioacumulando por exemplo, contaminação de mercúrio. O mercúrio acaba bioacumulando no organismo dos seres, e com isso, né, o próprio organismo não consegue eliminar também esse componente pesado. Ou também aqui a gente pode considerar o acúmulo de resíduos, quantidade de borrachas, pneu, vidro, então vai acumulando no ambiente. E isso é uma que a gente chama de magnificação trófica. Então, vamos fixar aqui o conceito: é um acúmulo de um componente não biodegradável na natureza. Por quê? Porque ela não consegue decompor isso. Os micro-organismos, as bactérias, os fungos não conseguem eliminar isso através da ciclagem, da decomposição. Então, turma, aqui a gente finaliza a nossa aula sobre noções gerais de cadeia e teia alimentar. Até a próxima e tchau, tchau, galera. E aproveitando, né, já para antes de nós concluirmos, aproveitando aqui, deixa aí, se você gostou da aula, o seu like, se inscreva no canal para você receber as nossas notificações, né? E aperte o sininho, tá, pessoal? Agora sim, tchau, tchau, até a próxima aula.